E aí, beleza? A gente vai ler Filemon, a carta de Paulo ao Filemon. Se você tiver uma Bíblia, eu acho legal quando você for assistir os meus vídeos, e de outras pessoas falando sobre a Bíblia, você tá com a Bíblia para você abri-la, para ler, ok? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Esses vídeos que eu falo, isso que eu falo aqui no vídeo, não é a palavra de Deus. Só quando eu tô lendo a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente fala assim, vamos ouvir a palavra de Deus se referindo à pregação. Fala assim, ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a pregação. É só a parte que o texto é lido. A partir do momento que a Bíblia é fechada, acabou a palavra de Deus ali. Aí é a palavra do homem. Então, na verdade, a gente tem que estar com a Bíblia para a gente ver a palavra de Deus e entendê-la. E julgar as palavras que são ditas depois que a leitura acaba. Para saber se realmente está correto. Ok? Filemon, carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler os versículos 4 a 7. Que diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Contexto. Essa aqui é uma das chamada Cartas da Prisão, ou Epístolas da Prisão, que Paulo escreveu quando ele estava preso antes de morrer. E em uma dessas prisões antes de morrer, ele já idoso, ele escreve 4 cartas. Na prisão, ele conhece A Bíblia não fala muito bem, Paulo não contou muito bem como isso aconteceu, mas a gente imagina que na prisão, Paulo conheceu um homem chamado Onésimo, que estava preso porque ele era um escravo fugitivo. Eu não sei se ele roubou, mas de alguma forma ele prejudicou o seu senhor, que é Filemon, o pastor da igreja de Colosso, o pastor dos cristãos colossenses. De alguma forma ele danou esse senhor e ele fugiu. Só um adendo, a Bíblia não é a favor da escravidão, a Bíblia é absolutamente contra a escravidão. Paulo escreveu aos Gálatas que para Deus não existe escravo nem livre. Para Deus todos são iguais. Entretanto, havia um contexto, os cristãos viveram em um tempo em que havia escravidão. Então, como que a gente adapta o reino de Deus, onde não existe escravidão, onde na verdade existe liberdade, em um império que tem escravidão? Simples. Paulo ele adapta isso. Ele fala: vocês servos sejam obedientes aos vossos senhores, assim como vocês, porque vocês na verdade não estão servindo a eles, mas servindo a Cristo, porque vocês são escravos de Cristo. Ele fala: vocês servos, tratem bem os seus servos, porque vocês também são servos de Jesus. Fechando esse parêntese, que é importante, que a Bíblia em nenhum momento ela cita a escravidão, porque ela foi escrita no contexto que sempre teve escravidão quando ela foi escrita, mas ela nunca foi favorável a isso. Tá? Nunca foi favorável. E aí ele conhece Onésimo, e lá ele descobre que Onésimo era escravo, ou talvez ele já conhecesse, lá eles se encontraram, mas lá ele prega para Onésimo, provavelmente. Como eu falo, a Bíblia não explica muito bem como isso aconteceu, mas lá ele deve ter pregado para Onésimo. Onésimo tenha se arrependido. E uma hora Onésimo decide voltar para o seu senhor. Paulo convence Onésimo a voltar para Filemon. Ok? E se acertar com ele. E com Onésimo,
Paulo manda as cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, e essa carta específica para Filemão, pastor dos Colossenses. Ele escreve, justamente, essa carta foi escrita para que ele receba Onésimo. Então, Filemão vai ver Onésimo chegar. Onésimo vai dar as cartas escritas por Paulo. E quando Onésimo lê, as cartas não, né? A carta a ele e a igreja de Colosso, ele lê, ele entende que Onésimo agora não é um escravo, ele é o irmão dele. Mas Paulo, ele vai, antes dele dizer isso, você tem que perdoar Onésimo e tal, primeiro ele prepara ali o coração de Filemão, mostrando as qualidades dele. E aí, nessa porção desses 4 versículos, é uma ação de graças, é uma oração de intercessão, porque ele fala assim, dou graças ao meu Deus. Paulo intercedia por todos. Paulo intercedia por todos. E ele escreve para Filemão dizendo, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Olha só. Paulo agradece a Deus por Filemão por 2 coisas. Uma coisa vertical e uma coisa horizontal. Coisa vertical, a fé que ele tem em Jesus. E a coisa horizontal, o amor que ele tem por todos os santos. Ele tem um amor por todos os santos. Amar todos os santos nesse contexto, basicamente é ser hospitaleiro. Num tempo em que as igrejas se reuniam em casas, não existiam os templos. Elas se reuniam em casas e talvez a igreja de Colossenses se reunisse talvez até na casa de Filemão. Talvez não, é isso mesmo. Versículo 2 diz, a igreja que se reúne em sua casa. Ele era um homem hospitaleiro, ele recebia a igreja na casa dele. Um homem acolhedor. Esse amor por todos os santos. No versículo 6, oro para que a comunhão da sua fé, essa palavra comunhão, grego é koinonia. A koinonia da sua fé significa a participação ativa da sua fé. A fé não é intelectual. A fé ela é prática. Ele tem uma fé no Senhor Jesus, como a gente viu, e essa fé ela é prática. Essa fé vertical, ela se demonstra no amor horizontal dele pelos irmãos. A comunhão da sua fé se torna eficaz no pleno conhecimento. A palavra epignosis, a palavra grega, pleno conhecimento, não é um conhecimento intelectual, teórico, mas na verdade é um amor, é um conhecimento experiencial. Paulo está dizendo que a comunhão da fé de Filemão, a fé que ele comungava com os irmãos, que ele demonstrava em amor, se tornasse eficaz no pleno conhecimento, ou seja, experimentando todo o bem que é em nós para com Cristo. E no versículo 7, Paulo fala a Filemão que o coração dos santos tem sido reanimado por ele. Essa palavra reanimado é uma palavra grega que era um termo usado no contexto militar e agrícola para falar de uma pessoa que cansou e que agora está descansando, está sendo revigorada. Num contexto de perseguição em que os cristãos eram uma minoria perseguida, odiada, eles eram recebidos na casa de Filemão. A igreja de Colosso era recebida na casa de Filemão. Eles eram bem acolhidos, eles eram alimentados e o coração deles era reanimado por Filemão. Filemão era aquele cara que você chegava na casa dele, tinha um café e um bolo para você. Tinha um abraço apertado para você se sentir melhor. Tinha uma palavra para você perder a sua ansiedade. E aí Paulo vai preparar. Ele fala, dessa forma
que você tem esse amor por todos os santos, tenha por Onésimo também. Que ele também agora é um santo. E aí, ele fala, no versículo 6, é a razão. O versículo 6 é o núcleo desses versículos para mim, porque ele fala assim: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Paulo está dizendo, em nós tem todo o bem, porque nós recebemos todo o bem de Cristo. A comunhão da sua fé se torna eficaz experimentando completamente todo o bem que existe em nós para com Cristo. Paulo está falando para Onésimo, olha, Cristo, nós temos recebido de Cristo tudo. Portanto, nós também devemos mostrar isso. Isso deve transbordar em nós. Nós recebemos de Cristo tudo. Inclusive perdão. Paulo está dizendo, da mesma forma que Cristo te perdoou, você também deve perdoar, Onésimo. E essa carta é uma carta extraordinária. É uma carta extraordinária. Não tem nem capítulos, são versículos. Extraordinária. Uma fé que refresca os irmãos. Filemão, ele tinha uma fé em Jesus que se demonstrava pelo amor aos irmãos, em uma forma que ele reanimava o coração dos irmãos. É isso. Curta esse vídeo, comente o que vocês acharam, compartilhe para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui na descrição tem um link de uma playlist que a gente está estudando toda a Bíblia, tá? Então vai lá, assiste os vídeos, ativa o sininho para você acompanhar essa leitura bíblica com a gente e até a próxima.